Hoje, o devocional de hoje, sobre Mateus 20, que fala daquele servo que está trabalhando na vinha. E para Deus, a ordem é diferente. Os primeiros serão os últimos e os últimos primeiros. E para aqueles que querem uma posição elevada, um destaque, um tratamento diferenciado, isso não vai funcionar com Deus. Ele não vai te tratar melhor do que o seu próximo, porque ele não faz acepção de pessoas. Ele trata a todos igual. Não existe, esse aqui é mais querido, esse é menos. Isso não existe com Yahvé. Então, continuando, lá em Mateus 25:15 fala do servo e do talento. Aquele que pega e multiplica o seu talento, aquele que exerce o seu ministério, ele vai receber a sua recompensa. Ele é um servo bom. Mas aquele que pega e enterra o seu talento, ele é um servo ruim. E ele será lançado nas trevas, porque não exerceu o seu ministério. Ele é um fruto, ele é uma árvore inútil. Quem não produz fruto, o fruto ruim, vai ser lançado nas trevas. Continuando, 1 Coríntios 1:27-29 fala que Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Deus levanta pessoas que não são bem vistas pela religião, pela religiosidade, uma religião que não tem misericórdia e compaixão do seu próximo. Ele ergue pessoas que não são para confundir os que são. Ex-cárceres, ex-prostituta, mendigo. Ele pega aquela parte da sociedade que ninguém quer e faz desta pessoa alguém. Ele levanta esta pessoa. Continuando, então nós vemos que Deus não faz acepção de pessoa. E Tiago 1:27 fala da verdadeira religião. Se você não refreia sua língua, sua religião é falsa. E a verdadeira religião que Deus aceita é você visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Isso é religião para Deus. Fora isso, é mentira, é engano. Ele não aceita. Então, no verso 28 de Mateus 20, diz que os religiosos mataram Jesus. Então, nós vemos que a religião mata. Não é uma coisa boa. A religião humana, né? Porque a divina, eu já expliquei. É guardar a sua língua, é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Porque esses religiosos daquela época eram os fariseus, aqueles que mostravam uma coisa que não eram falsos religiosos. Porque por fora mostravam uma religião, né, uma religiosidade, uma justiça, mas por dentro eram podres. E isso existe até nos dias de hoje. Pessoas que arrotam uma santidade, mostram uma santidade fora de uso e costume, se esconde numa capa, né? Mas nas costas, por trás, são falsos religiosos. E bem sabemos que de Deus e Yahvé nada se esconde, mas tem pessoas que querem mostrar uma coisa que não é.
mas para Deus nada se esconde. E a justiça virá, o juízo virá, a prestação de contas virá para quem é falso religioso. E no verso 27 diz que quem quer ser grande, você quer um prestígio, né? Quer ser o primeiro lá no reino dos céus, você tem que ser o último aqui nessa terra. Você tem que servir. Então, a ordem do céu, do reino dos céus, é diferente deste mundo. Se queremos ser grande lá, temos que ser o menor aqui. O que serve, as coisas são diferentes. Então, resumindo, temos que ser um servo bom, aquele servo que produz, multiplica os talentos, aquele que exerce o seu ministério, com dedicação também. Não pode ser um ministério, exercer um ministério fraudulosamente, fazer mal feito. Deus não quer que você exerça um ministério mal feito. Não devemos julgar o nosso próximo, não usar nossa língua, né, para o mal, mas temos que frear nossa língua, não fazer acepção de pessoas. Nós, como servos fiéis, como a igreja fiel, aquela que será arrebatada, nós não podemos fazer acepção de pessoas. Temos que receber aqueles que são excluídos pela sociedade. Temos que fazer o papel de quê? De representantes de Yahvé nessa terra. E como é que Yahvé gostaria que nós recebêssemos as pessoas que são excluídas pela sociedade? Com amor e misericórdia, compaixão. Não com pedras e julgamentos. Porque nós não somos juízes. E também não ser um falso religioso. Se queremos ser verdadeiros religiosos, temos que fazer a vontade do Pai. É o que? Freia a sua língua, vai visitar o órfão, a viúva, e guarda de se corromper com esse mundo, de pecar, de viver pecando. Eu sei que quem diz que não peca é mentiroso, mas você tem que processo de purificação, de santificação, a evolução da estatura de varão perfeito. Cada dia você tem que melhorar, você vai errar menos, você vai pecar menos, você vai se purificar. Oração, jejum, palavra. E colocaria mais coisas, né, nesse pacote. Que você tem que vestir um nu, que você tem que dar água para quem tem sede, você tem que dar comida para quem tem fome, você tem que visitar o enfermo, o encarcerado, você tem que fazer toda a espécie de boas obras. Isto é a verdadeira religião. Se você tem recurso, por que não fazer, né? Como a sunamita fez. Ela construiu um quartinho para o profeta Eliseu. Ela não era egoísta em pensar como muitos pensam, né? Não vou gastar dinheiro com isso não. Com um pastor, com um profeta, né? Não vou gastar dinheiro. Ela não pensou dessa forma. Ela foi construir algo para o profeta. Ela queria a presença de Deus na casa dela. Então, que você possa fazer isso também. Ser generoso para com as coisas de Deus, fazer projetos, se você tem recurso, para os órfãos, para as viúvas. E este é o papel da igreja fiel, daquela que será arrebatada. Bom, a igreja que ficar aqui, né, se conserte. Haverá ainda a chance para aqueles que ficarem, mas terão que dar suas vidas, serão degolados pelo anticristo. Aí sim receberão a salvação, mas terão que provar
que é isso mesmo, né? Que você quer Jesus Cristo e só dando a sua vida na grande tribulação. Fiquem com Deus.